André Ventura está aqui comigo em estúdio. Começamos por temas da atualidade e podemos começar por este, porque isto pode ser mais grave do que a priori aparenta, não é? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que isto tem que ser visto, não é? Quer dizer, porque se foi, no fundo a grande questão aqui é esta: foi ou não dado algum benefício a alguém pela função que tem e por ser quem é? Uma vez que há uma série de pagamentos que depois são feitos em função de uma avaliação. Essa avaliação tem regras e tem que ser de acordo com regras que estão definidas. É chamado princípio da legalidade. Portanto, se a legalidade aqui não foi verificada, é grave. Mais grave ainda é se não foi verificada por algum benefício que se tentou dar, ou se deu, ou se fez alguma mercadoria com esta questão. Aí é corrupção. E é uma coisa muito mais grave. Em todo o caso, isto toca diretamente às pessoas, não é? As pessoas olham para isto e veem porque é que uns são beneficiados e outros não no Estado, e eu acho que até pelo próprio, convém que isto fique claro. Eu não sei se o próprio respondeu ou não, se disse alguma coisa. Ainda não, suponho que não, mas deveria querer responder. Penso que é uma coisa que é do próprio interesse responder, a dizer não, foi por isto e por isto, acabou por ser assim, eu não tive nenhuma intervenção nisto, este foi o valor que foi estipulado. Acho que isso era do interesse do próprio de dizer. Assunto do dia, esta notícia de que um homem que esteve no governo, não é? Na justiça, precisamente, foi apanhado numa rede de pedofilia internacional. É gravíssimo. Não só na partilha, o que é mais grave do que partilha de vídeos com crianças. Cometia os actos e filmava-se. É uma surpresa, não é? Não, isto é quer dizer, eu não me lembro se alguma vez me cruzei com... E usava o computador do Ministério. O computador do Ministério da Justiça. Eu não sei se alguma vez no Parlamento me cruzei, eu não me recordo. Depois de ontem, quando vi a imagem de quem era, procurei ver se tinha havido alguma vez algum tipo de discussão no Parlamento, porque ele foi adjunto da Ministra da Justiça e às vezes podia ter havido reuniões sobre questões de justiça, não me lembro disso. Agora, isto é escabroso verdadeiramente, porque é alguém que não só partilhava estas coisas, como as fazia e as filmava. Estamos a falar de abusos de menores, tanto quanto li, alguns deles mesmo muito menores, estamos a falar entre os 0 e os 14 anos, isto é absolutamente escabroso. Ontem isto pôs-se fim, mas é preciso ver agora. Ele não estava certamente sozinho nisto, isto certamente terá uma rede. Eu sei que uma parte da rede era internacional, mas certamente que haveria cá participantes e uma rede própria de gente que participou nestes crimes horrorosos, não é? E é preciso saber quem são as vítimas. É preciso saber quem são as vítimas, é preciso saber se as vítimas são portuguesas ou não, para a ação também decorrer em Portugal, se as vítimas são só estrangeiras, mas é assim... Se ele filmava os atos dos abusos a menores, certamente que há vítimas portuguesas. Não creio que fossem vítimas de fora. Podem ser próximas. É? Podem ser familiares, podem ser... funcionários não podem ser, mas podem ser filhos de funcionários, podem ser filhos de colaboradores, podem ser familiares dele, podem ser miúdos e miúdas. Isto é daquelas coisas mesmo horríveis. Claro que quando se vê depois, eu acredito que mesmo as pessoas à volta dele estejam chocadas, amigos e tudo, isso acredito. Agora, esta gente tem que ser punida a sério. Eu há muito tempo que defendo castração química para os pedófilos. Há muito tempo. E isto é daqueles crimes... muitas vezes as pessoas sentem que acontecem estas coisas, são 15 abusos, 16 abusos, 17 abusos, a justiça vai demorar muito até ele ser julgado e até ser condenado, se vier a ser condenado, e que daqui a uns anos está cá fora. Isto é um perigo para as crianças, isto é um perigo para as famílias. Provavelmente ninguém dizia que este indivíduo era pedófilo, as pessoas que o conheciam, não sei se havia essa suspeita ou não, provavelmente não havia, porque surpreendeu toda a gente, e ele abusava de crianças. O combate à pedofilia vai lá, na minha perspectiva, com castração química dos pedófilos. E nós temos que perder um bocadinho esta coisa de ter medo de usar as palavras porque é muito agressivo e porque assim somos menos humanistas. Quem comete atos de pedofilia deve ser punido, como toda a gente. Mas, sobretudo, a castração química não garante totalmente, mas é pelo menos um caminho que fazemos que estas pessoas não voltam a atacar. E eu quero mesmo garantir que isso acontece. Olha, é uma das razões pelas quais eu quero insistir na revisão constitucional. É para não haver obstáculos a que, na lei, haja castração química para pedófilos, como há noutros países do mundo. Neste caso, vamos ver agora o que vai acontecer. Uma coisa é já certa, é que ele fica em prisão preventiva. Uma boa decisão. Precisamente porque o juiz entendeu que havia perigo de continuidade da atividade. Evidente. E lá está uma decisão. Nós temos em Portugal, eu tenho dito isto muitas vezes, nós obviamente na justiça temos pessoas boas e más,
pessoas que, em alguns casos, foram, sobretudo, muitas vezes ao nível superior, pessoas que foram colocados para criar obstáculos, mas temos muita gente boa, muita gente na Polícia Judiciária, no Ministério Público, nos tribunais, nas polícias, que querem mesmo trabalhar. E às vezes há juízes que olham para o crime e os metem cá fora imediatamente, e há outros que não. Há outros que sabem que a sua função também é garantir que não há continuação da atividade criminosa. Portanto, foi uma boa decisão e uma decisão corajosa da Justiça ontem em relação a este indivíduo. Seja ele, atenção, do PS, do PSD, do Chega. Acho que se fosse do Chega, certamente a coisa estaria muito mais... Ontem vi, curiosamente, em algumas notícias, que, como era alguém do PS, muitos órgãos omitiam que era do Partido Socialista. Eu acho que isso não é relevante, mas mostra bem algum tipo de tratamento, às vezes diferenciado. Em todo o caso, eu defendo que estes indivíduos, sejam do PSD, do Chega, como sempre disse, do PS, do PSDP, qualquer partido tem que ser punidos. E tem que se dar um exemplo à sociedade que eles não podem voltar a atacar crianças. Tem mesmo, nós temos que fazer isto rapidamente. Bom, vamos falar da greve, uma greve geral. Não houve muitas desde o 25 de Abril. Portanto, é sempre um instrumento... Talvez o último instrumento que os sindicatos usam será fazer uma greve geral. Como é que viste a greve geral? É que a leitura é muito diferente à direita e à esquerda. A esquerda diz que foi um sucesso absoluto, 3 milhões de pessoas não foram trabalhar. A direita diz que o país trabalhou e muitas das pessoas que não foram trabalhar não foram porque não tinham transportes ou outras limitações. Como é que viste esta greve? Olha, primeiro tentei vê-la fora da lógica esquerda-direita. Tentei. Ou seja, eu não acho que nós devamos olhar para uma greve na lógica ganhamos ou perdemos, como se fosse um jogo de quintas. Ganhamos porque não foram trabalhar 3 milhões de pessoas. Isso não deve ser verdade. Duvido que esses números sejam realistas. Muito do país, uma parte do país estava a funcionar e via-se que estava a funcionar. Também não acho, como disse o Governo, que foi entre 0% a 8%. Não era 0% de pessoas que fizeram. Alguma parte do país parou. O que eu gostava que esta greve transmitisse era ao Governo a sensação, o sentido de que há coisas que estão erradas naquilo que quer fazer e que temos que ouvir quem trabalha, quem está no terreno a construir o país todos os dias, sem loucuras aqui ideológicas. Não é aquela coisa de pôr os trabalhadores todos contra o Governo, contra as empresas, é o contrário. Nós temos que ter uma boa lei do trabalho que garanta que há flexibilidade, mas ao mesmo tempo que não seja um bar aberto para despedir pessoas ou para torná-las ou para pô-las numa situação ainda mais precária. E os sinais que eu vi do Governo foi de desconsideração pela greve, de olhar e dizer, bom, isto não valeu nada, vamos manter-nos exatamente no mesmo caminho. Eu estou à vontade porque desde o início do verão disse ao Governo, nós estamos disponíveis para trabalhar, mas há aqui coisas que não podemos aceitar. Quer dizer, estar a questão da amamentação, agora não interessa se cá voltarmos a todos estes tópicos, mas a questão da amamentação, a questão dos despedimentos coletivos, uma das coisas perversas, só para que as pessoas em casa tenham uma ideia, uma das coisas perversas que o Governo quer fazer, a nossa lei atualmente proíbe que em caso de despedimento coletivo, isto é, despede-se as pessoas que lá trabalham em despedimento coletivo, que depois se recorra ao outsourcing, ou seja, despediu-se pessoas. Teoricamente é porque não faz falta aquela função, ela já não importa à empresa. Porém, vai-se a outsourcing buscar pessoas para cobrir aquelas funções. Isto dá a quem trabalha uma sensação de precariedade enorme, de que a qualquer momento podem ser substituídos. Torna os trabalhadores mercadoria. E eu acho que nem à direita nem à esquerda nós devemos considerar as pessoas mercadoria nem descartáveis. Por isso é que eu acho que o Governo leu mal a situação da greve. Acho que a direita e a esquerda leram mal no sentido em que a esquerda só quis dizer que estava tudo parado e não estava, e a direita só quis dizer que não estava nada parado e desconsiderava os trabalhadores. E eu acho que é no meio termo que está a vir tudo aqui. Tem salvação esta proposta? Quer dizer, se mantiver assim, não. Da nossa parte, não terá. Também já ouvi dizer que dos outros partidos não terá, portanto, aí o Governo não tem caminho para andar. Mas ficar tudo como está é positivo? Não, eu vou-te dar um exemplo. A esquerda está muito contente e o Partido Socialista, eu ouvi até a entrevista dele na NAU, do líder do Partido Socialista, como se fosse uma coisa muito boa, que fique tudo na mesma. Não, nós não podemos ter palas nos olhos e dizer só assim, o Governo está errado em tudo o que está a fazer é mau. E eu contra mim falo que o Chega é líder da oposição, podia só querer dizer está tudo errado, isto não vale nada. Não, há coisas boas. Por exemplo, o Governo quer aumentar a licença de parentalidade paga a 100% para 180 dias. Isso é bom, tiramos as palas dos olhos, isso é bom. Temos que regular a questão do teletrabalho, dos modelos híbridos de trabalho, porque o mundo hoje não é igual há 10 anos e há 15. Portanto, não vale a pena só dizermos é tudo errado, está tudo mal, vamos mandar isto fora. Por outro lado, o Governo também tem que cair em si
e ver que não deve atacar as trabalhadoras que são mães e querem ser mães, deve valorizar quem trabalha por turnos e com trabalho extraordinário. Muita gente em Portugal trabalha por turnos, muita gente, desde jornalistas a pessoas que trabalham na limpeza, segurança, Vamos etc. dar um exemplo que acontece em vários países do mundo. Aliás, é curioso observar que os portugueses que imigram estão a ir para países onde a lei de trabalho é muito mais flexível Sem do que cá. dúvida. O que me faz crer que não deve estar tudo errado. Mas, e os salários são melhores. É isso exatamente que eu estou a dizer. Neste meio termo, nós ficamos presos ao passado e dizemos assim: esta lei é má, as centrais sindicais dizem que é má, não vamos fazer nada. Portugal, que é aquilo que o Bloco, o PCP, alguma parte do PS querem, tornar-nos aqui uma espécie de Albânia no ocidente da Europa. Não é isso que eu quero. Eu quero que haja flexibilidade. Tem que haver os empresários, as empresas, muitas delas pequenas e médias empresas. Estamos a falar de pequenas empresas, pequena restauração, pequeno comércio. Têm que ter instrumentos para poder gerir o seu negócio e fazer crescer a economia. Nos melhores países do mundo é assim que acontece. Isso é uma coisa, isso nós estamos de acordo. O que eu não estou de acordo é criar uma sensação e uma realidade de se poder despedir qualquer pessoa a qualquer momento e não lhe dar direitos nenhuns. Ou quer dizer, nós temos em Portugal um problema, e o problema é que há muita gente a viver de subsídios. Isso é um problema. O Governo, em vez de ir para este problema, foi para a percentagem ínfima, que eu não sei quanto é que é de pessoas, de mulheres que amamentam e querem-lhes tirar direitos na amamentação. Quer dizer, em vez de irmos atacar o que custa, que é quem é que está a viver de subsídios e não devia estar a viver, vamos ao mais fácil, que é as mães, que são mães enquanto trabalham e têm um período de amamentação. Isto é errado num país que é o mais envelhecido da Europa. Isto não é uma questão de direita nem de esquerda. Aliás, o Bagão Félix, que eu acho que é insuspeito de ser de esquerda, e que até nem gosta do Chega, portanto estou à vontade, nem é próximo do Chega, é de direita, e tal como eu, conseguiu ver que esta lei não consegue resolver um problema que temos em Portugal de modernizar a economia, mas respeitar quem trabalha. Mas, e eu por exemplo, acredito que é possível fazer isso. Vamos ao Banco de Horas. O Banco de Horas é um instrumento bastante interessante. Eu julgo que para as duas partes. Mas é evidente que tem como consequência, uma das consequências será uma redução de horas extraordinárias, porque se o trabalhador é bem gerido nos seus tempos de trabalho, reduz. Ouvi Arménio Carlos a dizer que as horas extraordinárias são um direito do trabalhador porque faz parte do seu salário e que há trabalhadores que não podem perder essas horas extraordinárias. Isso é uma visão do trabalho aceitável. Mais uma vez, eu acho que o Arménio Carlos parou nos anos 70 e, portanto, vê o trabalho como uma relação de conflito entre quem trabalha e quem tem um negócio, ou entre o Estado e entre quem trabalha. É uma visão que mostrou. Não há nenhum país que tenha seguido aquela visão e que tenha prosperado. Nenhum. Não temos um exemplo. Não há um único país que tenha seguido essas regras dentro do trabalho e tenha chegado a algum lado. Todos, aliás, querem sair desses países para irem para os outros. Ponto 1. Ponto 2. O Banco de Horas, se bem modelado e racionalizado e aplicado, pode mostrar como às vezes as duas vontades, trabalhador e empregador, podem funcionar. O trabalhador precisa de mais horas, o empregador precisa que se trabalhe mais num determinado momento, o trabalhador tem interesse em trabalhar mais num determinado momento, e o Banco de Horas é uma espécie de concentração dessas horas. É evidente que se isso for levado ao limite da discricionariedade, pode tirar ao trabalhador aquilo que é a noção do seu trabalho extraordinário, que também tem depois direitos, em termos de suplemento, salário, etc. Qual é o erro? É que estão a ver as coisas no preto e no branco. Estão a ver as coisas no tudo ou nada. E eu acho que pode haver um equilíbrio. É evidente que em Portugal nós valorizamos pouco o trabalho extraordinário. Se o Governo queria avançar por aí, eu transmiti ao Governo isto. Ok. Nós temos que ter um banco de horas mais flexível, então, ao mesmo tempo, vamos isentar de IRS o trabalho extraordinário. Que é para garantir que, ao menos, quem trabalha extraordinariamente sente que tem um benefício. Uma vantagem. Hoje, o que as pessoas sentem em Portugal, não vale a pena trabalhar mais. As pessoas trabalham mais e ainda pagam uma taxa superior sobre o suplemento adicional de salário. Ora, qual é o incentivo para trabalhar em Portugal? Nenhum. Isso foi isso que eu transmiti ao Governo e que não foi compreendido. Nós temos que ter uma lei moderna, mas temos que ter uma lei que valorize quem trabalha e não quem vive à conta. E é isso que o Governo não consegue perceber. Como está... Suponho, porque acabaste de dizer que o voto do Chega, quando isto chegar à Assembleia da República, ao Parlamento, será contra. Se estas questões se mantiverem, da amamentação, do trabalho extraordinário, trabalho por turnos, os despedimentos coletivos, esta sensação de precariedade que o Governo quer transmitir, votaremos contra. Não é uma coisa que me agrada e não é uma coisa que eu acho que... Qualquer dia o partido à direita do PSD vota mais vezes contra do que os partidos de esquerda e de extrema esquerda. Compreendo isso, mas é o Governo que está no caminho errado. Eu tenho a minha consciência perfeitamente tranquila. Nós precisamos de um país em que quem trabalha se sente valorizado e não os subsídio-dependentes. Precisamos de um país em que quem trabalha se sente valorizado. Isso significa que as pessoas têm que sentir que são dignamente remuneradas, isso não está em causa aqui, mas num país que tem a carga de impostos que tem sobre o trabalho,
E sobre as empresas, nós devíamos ter uma lei laboral que garanta às pessoas alguma estabilidade. Os melhores países do mundo, é verdade que nem sempre são os mais ricos do ponto de vista da dimensão da economia. E é verdade também que países como os Estados Unidos e a Inglaterra têm muita flexibilidade laboral. São culturas completamente diferentes da nossa. A verdade é esta, os países onde as pessoas são mais felizes e onde os rendimentos per capita são maiores, do ponto de vista do rendimento das pessoas, é onde também se dá às pessoas uma certa estabilidade e sentido de segurança. Um país, como os liberais querem montar, em que ninguém tem segurança de nada, em que a pessoa pensa que pode ser despedida por um capricho de quem manda, ou que pode ser afastada e substituída de qualquer maneira e sem quaisquer direitos, também não é o país em que eu quero viver. Dizem assim, isto é a vertente socialista do André Ventura. Isto não é nenhuma vertente socialista. Isto é a vertente humanista de quem não quer um país em que quem trabalha se sinta sempre ali pronto a ser decepado sem qualquer razão. Quer dizer, isto não tem a ver com eleitorados. Eu sinto mesmo que nós precisamos ter um país em que quem trabalha se sente protegido também e que se sente valorizado. Eu não tenho nada à lógica do privado contra o público, de que os das classes mais acima contra as classes mais abaixo, de quem tem a empresa contra quem trabalha. Nós temos que ter uma lei laboral que junte consensos, não é uma lei laboral que torne isto uma selva. O Governo e a Iniciativa Liberal querem tornar o mercado uma selva. É uma espécie de reprodução da cultura americana em Portugal. Mas Portugal não é os Estados Unidos da América. A nossa cultura jurídica, laboral, humana, não é a cultura anglo-saxónica nesta matéria. Portanto, eu acho que devíamos ter ido mais longe. Ainda estou com esperança que o Governo volte atrás e possamos sentar-nos à mesa da negociação para bem do país. Se não for, votaremos contra. Isso é uma evidência. Bom, vamos falar da saúde. Tem sido um dos temas também dos candidatos à presidência da República, onde está o André Ventura também. É preciso uma reforma, mas a reforma parece travar em cada esquina. Ou seja, parece mesmo ser muito difícil fazer uma reforma na saúde. É verdade, porém, há coisas que não consigo mesmo compreender. Eu há pouco tempo estive reunido, durante o período das autárquicas, estive reunido com alguns conselhos de administração de hospitais e, portanto, procurar, para além do político que fala na televisão sobre os assuntos, no Parlamento, etc., eu procuro saber mesmo, procuro que quem está no terreno, eu não sou especialista em todas as matérias, evidentemente, procuro ir falar com quem está. E uma das coisas que me faz confusão, verdadeiramente, é olhar para alguns hospitais, alguns onde estive, reunido com o Conselho de Administração, em que doentes urgentes estão 18 horas para ser atendidos. Urgentes, é que não é o doente não urgente, é o doente urgente que está 18 horas para ser atendido. Faz-me confusão que a Ministra venha depois dizer, bom, vamos passar uma altura difícil agora, vamos desmarcar cirurgias, já sabem que vai ser assim. Então, mas não sabiam que íamos ter o inverno? Não sabíamos que a seguir ao verão e ao outono vem o inverno, que o inverno traz doenças do foro respiratório mais agravadas, que traz problemas e desafios. Porquê é que ficamos sempre à espera? Faz-me confusão como é que nós não... Ficamos à espera, a verdade é que não há médicos para a exigência atual do sistema. Esse é um dos problemas. O outro, um dos problemas é que não conseguimos fixar os profissionais no sistema de saúde. Sabemos isso todos os anos e todos os anos a coisa fica mais ou menos igual. Dou-te outro exemplo também que tentámos fazer. Mas se observares o número de médicos, ou a percentagem de médicos em idade madura e no final de carreira, esse problema vai existir mesmo que contratemos muitos médicos. Vai existir. Nós criámos um problema. Eu continuo a achar, a Ordem dos Médicos diz que não, e eu respeito isso, eu continuo a achar que nós devíamos ter formado muito mais médicos nos últimos anos. E um dos problemas que tivemos foi só haver 3 ou 4 universidades de medicina em Portugal. Eu acho que esse é um problema. Os médicos dizem que não e que o nosso rácio até está superior. Mas a verdade é que se vê que não há médicos, tanto que estamos a ter que importá-los. Temos que os fixar no serviço de saúde. Mas fixá-los no serviço de saúde é preciso que o Governo também faça alguma coisa. E o alguma coisa aqui é, não pode haver salários eu acredito que o Governo não consiga pôr os salários do SNS iguais aos que se praticam no privado. Acredito que isso não seja possível de fazer e não seja fácil de fazer. Portanto, vamos ser realistas e tentar aqui ser honestos na discussão. Isto não dá para se fazer de um dia para o outro, mas há pequenas coisas que se podem fazer. Se não conseguimos pela via do salário, mais uma vez voltamos atrás, podíamos ir pela via da isenção fiscal em alguma coisa. Muitos dos auxiliares, que às vezes não se fala também deles, os auxiliares, os enfermeiros, os médicos, trabalham para lá das suas horas devidas, bastante. Porquê é que não lhes damos uma isenção fiscal de incentivo para se fixarem, para sentirem que o seu trabalho é valorizado? Depois, em muitos destes hospitais, e eu estive em alguns, não é só uma questão dos salários, eles não se queixam só dos salários e de não conseguirem ter vida, é que têm que lidar e agora mais, com muitos problemas de segurança ou de falta dela, mesmo nos centros de saúde e nos hospitais. Este é um dos problemas. Há muitos enfermeiros agredidos em muitas zonas do país, em muitas zonas do interior, mas também nas grandes cidades. E, por outro lado, sentem que as condições de trabalho em muitos dos sítios são péssimas. E eu vi salas doentes, postos em corredores, em macas, pessoas amontoadas em salas, médicos sem condições nenhumas e enfermeiros. Quer dizer, assim não vamos lá. Andamos a gastar dinheiro a criar... Repara,
O Governo criou uma nova direção do Serviço Nacional de Saúde, uma nova direção executiva do SNS. Gastámos não sei quantos milhões nessa direção executiva. Porquê é que não aplicamos esse dinheiro a garantir condições nos hospitais e nos centros de saúde? Porque primeiro é preciso saber quais são os verdadeiros problemas do Sistema Mas para Nacional de isso Saúde. temos ministros, temos secretários de Estado. Não é? Há muitos estudos, mas não há nenhum que tenha uma resposta clara sobre qual é a solução. Mas o problema parece-me estar, que já poucos têm dúvida, que o problema do Sistema Nacional de Saúde é sobretudo no front office, digamos assim. É na recepção dos primeira doentes, linha, problema, sem dúvida. Linha. Mas repara... Porque depois tu foste bem tratado, não foste? Eu fui bem tratado. No hospital secundário. Eu estive no hospital de Tavira, depois estive em Santiago do Cacém e depois fui para Setúbal. Sempre bem tratado em todos? Fui sempre tratado, não tenho razão nenhuma de queixa, nem do atendimento do INEM, nem do hospital. Eu tive aquela urgência de quando é uma coisa cardíaca, aparentemente, e portanto, chama-se, penso que é via verde, quando há um problema que aparenta ser um ataque de coração, algo assim do género. Graças a Deus e felizmente, esse não é o problema da grande maioria das pessoas, não tem aquilo que é o que aparenta ser um ataque do foro cardíaco ou alguma coisa desse género. E portanto, têm que passar por todo um procedimento quando não são atendidos de urgência, ou seja, não têm um colapso, não chega a ambulância e não os leva diretamente para o hospital. Vão, e graças a Deus era o que eu preferia ter feito mas a minha questão também, não é? Ao hospital pelo seu pé. Agora, 18 horas à espera para ser atendido. É a recepção, ou seja, o que eu digo é que o Sistema Nacional de Saúde, poucos, ou quase nenhum, não me recordo de alguém que tenha dito que foi maltratado no Serviço Nacional de Saúde, em qualquer serviço, com qualquer problema. Nós temos o que se queixam é da recepção, ou seja, na recepção há um problema, não é? Que nem é a recepção das pessoas, é a organização do sistema. O sistema está mal organizado. Achas que há corporações demais a fazer força contrária às reformas no Serviço Acho que Nacional de sim, Saúde? e uma delas é esta questão de que nós temos que formar mais médicos e parece haver alguma tentativa de bloquear isto. Ora, se temos jovens que querem ser médicos, se precisamos de médicos, porque é que não devemos abrir mais instituições de ensino superior de medicina? Tem que ser garantidas a qualidade, com certeza, mas também nos advogados tem que ser garantida a qualidade, também nos engenheiros que garantem as construções do país. Quer dizer, não faz muito sentido, na minha perspectiva, dizer assim, bom, mas os médicos lidam com a nossa saúde, têm que ter uma espécie de ensino especial à parte. Têm. Mas vamos lá ver, um engenheiro também tem muita responsabilidade. Quer dizer, se cai o prédio que está aqui no centro de Lisboa, do Porto, ou de Faro, ou de Braga, é responsabilidade. Nós temos que ter coragem de inovar os modelos na saúde. E uma das coisas que não temos feito é arriscar no bom sentido. Só arriscamos numa coisa, a criar mais instituições, mais organizações, mais salários para taxos e distribuição de lugares. Já se gasta 17 mil milhões de euros. Duplicou praticamente, em poucos anos, duplicou o valor. E não só o déficit da saúde aumentou outra vez este ano. E aumentou outra vez este ano. A pergunta é se é possível fazer tudo aquilo que dizes sem fazer disparar ainda mais o valor. Eu acho que até é o contrário. Nós agora tivemos um sinal, até uma pessoa que eu acho que é uma boa nomeação, do juiz Carlos Alexandre, para combater a fraude na saúde. Repara, Zé Carlos Castro, eu estou há 6 anos, desde 2019, como líder do Chega. Durante 6 anos, aqui e noutros locais, eu chamei a atenção para o que era uma pornografia económica. O SNS tem de fraude, desperdício todos os anos, mais de 1.000 milhões de euros. Só em fraude, em desperdício e em desvio de dinheiro. 1.000 milhões de euros. Foram precisos 6 anos para que o Governo reconheça que tem que trabalhar nesta matéria. 1.000 milhões se calhar dava para reequipar uma grande parte dos hospitais do país, para garantir que tínhamos salários mais altos para os profissionais. Ora, é aqui que nós temos que trabalhar, porque em Portugal há muita fraude, há muita corrupção, há muito desvio. Portanto, espero que esta comissão, agora com o juiz Carlos Alexandre, consiga chegar a bom porto nisto. Pá, nem que seja reduzirmos para metade. Aquilo que temos em desvio é mais de 1.000 milhões. Penso que houve um ano que atingiu 1.500 milhões. Imagina, em desvios, em fraudes, em coisas. Isto é inaceitável. Estamos a caminhar para o fim da nossa entrevista. Temos mais ou menos 5 minutos. 5 minutos e temos que abordar a Justiça. Tem havido muitos problemas com o Ministério Público, não é de agora, mas esta divulgação das escutas de Costa, a forma como o influencer está a ser gerido, as próprias declarações do Procurador fazem crer, uma pessoa minimamente atenta, que há um problema sério na Justiça em Portugal. Mas de que lado está o problema, na tua visão? Eu acredito que o problema esteja em vários pontos. E eu até tenho sido acusado de ver só de um lado, mas é o contrário. Eu acho que nós temos que ter algum cuidado, porque neste caso do António Costa, ficou bem, e aliás até houve bons artigos de opinião aqui publicados nesta casa sobre isso, e boas peças, que mostraram bem que aquilo que parecia ser
uma montanha, na verdade, pariu um rato. Que era, quem visse aquela notícia inicial, pensava, o António Costa esteve sob vigilância, sob escuta, de forma absolutamente discricionária e arbitrária, porque o Estado queria e quis ter ali algum tipo de vigilância. Isso não foi assim que aconteceu, nem era aceitável, evidentemente, e tínhamos que criticar isso. De esquerda, de direita, de centro, isso é inaceitável. Quando se foi ver, das 7, 6 eram tentativas de contacto e uma delas era incidental. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Sim, obviamente, eu acho que em Portugal as instituições, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, as polícias, têm sentido democrático. Não estão ali a abusar do seu trabalho para nos espiar, para nos vigiar. Eu quero acreditar nisso e é o que eu tenho sentido, mesmo sendo muito crítico da justiça, como eu sou e como tu sabes. Sinto que nós temos entidades que respeitam o sentido democrático. Eu acho que o grande risco está, quando começamos nisto, é em deixar que a outra tentação caia. Qual é a outra tentação? É a dos políticos, e atenção, eu também estou na política, portanto contra mim falo, é a tentação dos políticos de controlar a justiça. É a tentação de pôr as suas pessoas na engrenagem tal, ou de criar leis com buracos propositados para dificultar a justiça. Há muita gente que me diz, bom, o Sócrates só está a fazer o que a lei lhe permite. É verdade, foi um erro nosso, mas eu tenho que chamar a atenção para isso. Foi um erro nosso. Nós é que deixamos que esta lei esteja assim, que se possa recorrer de qualquer maneira. Portanto, eu acho que nós temos que ter cuidado nisto, sobretudo neste caso do António Costa. A lei parte sempre de um princípio de boa-fé de ambas as partes. É evidente, mas deixa-me só dizer isto, Zé, porque eu acho que, eu não sei se o António Costa é culpado ou inocente, não é isso que me preocupa. É que sempre que há alguma destas pessoas envolvidas neste tipo de processos, começam-se a mover nas sombras pessoas para condicionar, para descredibilizar aquilo que não acontece nos outros. O António Costa está há 2 ou 3 anos ou 4 sob investigação. Mas quando os políticos não estivemos mas também... É aceitável, um político estar sob investigação durante 4 anos. Aconteceu com todos, de direita, de esquerda e de centro. O António Costa não é uma exceção. Porque é que ele tem que ter um regime diferente da maior parte dos cidadãos e dos outros então, políticos? Então é lenta para todos, não é? A lei é igual para... Não, mas é assim que estamos agora. Eu não quero... Mas o problema é, se é lenta para uns, é devia lenta para ser todos. rápida para todos. O que eu quero dizer é, parece que quando é o António Costa ou alguém do PS, se levanta o Carmo e a Trindade. Parece que temos sempre algum problema. Aconteceu no processo de Casa Pia a mesma coisa, com o Sócrates a mesma coisa. Parece que vem logo uma série de pessoas à praça pública descredibilizar a justiça, atacar a polícia, atacar o Ministério Público. E repara, nós temos um precedente aqui também. Tu lembras quando foi o caso da Madeira, de buscas na Madeira, que socorreu aviões da Força Aérea para se fazer as buscas. A grande preocupação de muitos comentadores políticos no dia a seguir não era a corrupção do Miguel Albuquerque, nem do Governo da Madeira. É que foram aviões militares para a Madeira. Que grande problema. Quer dizer, uma corrupção de milhares de milhões de euros, o problema é os aviões militares. Isto é tentar descredibilizar a justiça. Se eu for eleito Presidente da República, eu espero vencer as eleições no dia 18, se eu for eleito Presidente da República, eu não quero tornar isto um estado de vigilância. Pelo contrário, eu sou mesmo um democrata. Mas a Justiça sabe que comigo terá condições de investigar, doa quem doer. Seja do Chega, do PS e do PSD. E terá independência para fazer o seu trabalho. Por acaso, do Há Quem Doer é um programa nosso. Um programa aqui, bom programa. Estamos mesmo a terminar. Em 30 segundos, pergunta a todos os candidatos. Como é que vem a questão do serviço militar em Portugal? Eu não vou tirar o obrigatório, porque há outras versões e há vários países que estão nesse caminho, ou seja, pretendem conseguir fazer uma mobilização rápida. Há algum modelo que caiba na tua visão? Olha, eu tenho ouvido, eu também não é uma área que eu seja especialista totalmente, portanto tenho estudado, e tenho ouvido especialistas sobre a matéria, militares, dizerem que não resolve o problema ao serviço militar obrigatório nos termos em que alguns o querem propor. Porém, acho que tem que se criar algum tipo de reconexão entre os jovens e entre as instituições militares. Não por qualquer questão de valor patriótico, embora isso também, e eu acho que é importante haver contacto com as Forças Armadas, mas porque a Europa está em guerra e porque nós vamos provavelmente, infelizmente, passar os próximos anos da nossa vida a enfrentar uma guerra na Europa, no Médio Oriente, e a Europa não pode ficar calada aí. Portanto, eu não defendo o serviço militar obrigatório, mas acho que tem que se criar aqui alguma reconexão entre as Forças Armadas e entre os jovens. Se me permitires, em 20 segundos, eu queria só dizer uma coisa, porque não tive ainda a oportunidade de falar sobre isto, que prende com o Natal, porque estamos no período do Natal. Eu tenho visto em imensas escolas, mas uma que me chocou, que foi a do Pinhal Novo, portanto eu vou dizer aqui o nome, porque se quiserem desmentir-me, poderão desmentir-me, dizer que cancelou fotografias de Natal com as crianças e eventos de Natal com as crianças para não ofender os imigrantes não católicos ou não cristãos que estão em Portugal e para ser mais inclusivo. Eu queria deixar isto claro. Quem vem para cá pode não gostar do Natal, mas tem que respeitar que nós gostemos do Natal. Eu não posso aceitar que instituições de ensino, hospitais, instituições públicas estejam a cancelar luzes de Natal, festas de Natal, para não ofender ninguém. Desculpem lá, se vêm para cá, respeitem a nossa cultura e respeitem as nossas tradições. Obrigado por teres vindo aqui ao Grande Jornal.